Salve, salve, turma! Estamos aqui com mais um DVI Cash. Tô com meu parceiro, meu irmão aqui de longa data, de tempos de Forp e de estrada aí, Hugo Rosim, meu sócio e parceiro, compadre, para mais um DVI Cash. Hoje muito especial, né, Hugão? Com essa fera aqui. Estamos trazendo um cara aí que é referência na estética. Cara que tá com a gente aí, acho que quando a gente começou a DVI, temos mais ou menos o mesmo tempo de formação, né, Verdade. Calixto? Mas o Rafa é um dentista, mestre, doutor, autor de livro, palestrante internacional. Pai também, né? Tá falando que o maior desafio dele agora tá com a paternidade. Com certeza. Acho que você fez o Nesp na mesma época que o Hugo também estava fazendo o USP. Foi. E Que você veio para Araraquara? Foi 2004. 2004, legal. 2004. É isso aí. E já participamos de curso junto, a gente já Verdade. foi nos teus cursos. Então a gente está muito feliz de ter você aqui, Calixto. Se sinta em casa, DVI, Maravilha. sua casa. Você que é um parceiro também como cliente, né? Uhum. Então é uma honra ter você aqui conosco. E vamos começar com aquela pergunta clássica. Vai lá, Hugo. Calixto, faz para ele. Conta pra gente como que a odontologia entrou na tua vida. Como é que você deu aquele estalo e falou assim, cara, essa aqui é a profissão que eu quero seguir? É uma decisão difícil, né? Eu tive dois irmãos que mudaram prestaram vestibular e mudaram, né, ao curso um pouco depois. Eu sempre falo que é uma decisão muito precoce. E, curiosamente, aos 13 anos de idade, eu indo ao meu dentista, né, a minha dentista, e achava os equipamentos lá, assim, tudo muito sofisticado. Eu tinha muitos equipamentos, eu falei assim, nossa, eu quero um ambiente de trabalho desse. E aos 13 anos eu decidi, nunca saiu da cabeça fazer odontologia. Eu não tive influência familiar alguma, porque eu não tenho dentistas na família, né, tios, irmãos. Hoje eu tenho a minha cunhada, mas eu a conheci durante a faculdade. Isso me despertou a fazer odontologia. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer. É uma honra estar aqui com esses dois feras parceiros que transformaram um pouco a nossa odontologia aqui na região, né? Não é fácil sair da zona de conforto nossa do paciente, que a gente aprendeu na faculdade, e administrar uma empresa, e vocês fizeram isso com maestria hoje. Quantas unidades a DVI tem hoje? Hoje nós estamos com a 88ª unidade. Nossa, a última vez que a gente trocou a ideia estava em 20 alguma coisa. 8 estados, cara. 8 estados. 8 estados e 88 unidades. Maravilhoso, maravilhoso. Calixto, cara, que bacana. Isso você não morava aqui em São Paulo, né? Eu sou natural de Alagoas, né? Eu me formei lá, na verdade, no final de 2003 eu me formei. E sempre tive a ideia, no último ano da faculdade, eu me encontrei, né? Quando eu entrei na odontologia, eu sempre falo que eu me encontrei. Eu não era um bom aluno na escola, meus irmãos eram ótimos alunos, ganhavam notas altas, menções de melhor aluno, enquanto eu mandava bilhetinhos para minha irmã mais velha assinar com advertências da escola. Mas quando eu comecei a odontologia, eu me encontrei. Ali eu vi que eu precisava estudar algo para minha vida. Então, assim, você amadurece como pessoa também. E no final da faculdade eu fiz um curso de estética, né? Um curso de dentística, um curso de 3 meses. E encontrei a área que eu me encantei, a área que eu sigo até hoje. Isso que é lá a área em Maceió ainda. Isso lá em Maceió ainda, na faculdade ainda. Essa época você gostava de surfar, né? Essa época eu gostava de surfar, morava em frente à praia, né? Comecei a surfar aos meus 12 anos de idade e fui até sair do estado, né? Sair de Maceió. E por um detalhe, né? Simples, né? Não tinha mais praia, eu parei de surfar. Quem não sabe, o Rafa é um grande surfista. Tô devendo uma ida para ele. Estamos devendo um esqui, né? Pra gente esquiar junto, fazer o wake-surf. Vamos embora. É verdade, a gente está devendo isso aí. Já tem uns 2 anos aí esse convite. Um ano. Vamos colocar isso em prática. E eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que buscar algo a mais fora dali. E sempre o São Paulo é um centro de referência, né, de todo o Brasil. E alguns colegas já faziam pós-graduação lá em Araraquara. Você já tinha amigos? Eu já tinha amigos, né? Veteranos, isso, né? Na época o Daniel Malta, tinha outros amigos que já tinham vindo para a faculdade. E o professor Marcelo Ferrarese, que foi meu orientador na faculdade, ele dava cursos em Maceió, né? Então eu fui lá, conversei com ele e alinhamos
vamos, e eu vim. 2004 para cá, então já temos aí 21 anos que eu estou aqui dentro do estado de São Paulo, né? Fui fazer uma especialização com a ideia de voltar para Maceió e ser um clínico, né? Pouca gente sabe disso, eu nunca passou pela minha cabeça ser professor. Nunca. Isso aconteceu comigo também. Eu queria fazer os 2 anos de especialização, voltar para minha cidade e clinicar, né? Então esse era o meu plano. Até que entrou o Ferrarese na minha vida, né? O Marcelo Ferrarese, que foi meu orientador na especialização e falou que eu tinha que dar aula. Que legal, cara, que legal. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Vamos voltar. Você falou um negócio legal que com 13 anos, o teu dentista foi uma influência, uma referência. E acho que o Hugo teve a mãe dele como referência. E eu também tive o Dr. João Eduardo Benini, lá de São Joaquim da Barra, que foi uma referência para mim, né? Ele era referência, já contei isso aqui num outro podcast, porque eu também gostava ali do ambiente do consultório. Você era paciente dele, né? Eu era paciente dele. Eu era paciente dele e eu queria, na verdade, ser agrônomo, mexer com fazenda, não tinha nada a ver. Mas o tio João fazia isso, ele tinha o consultório e de final de semana ele tinha fazenda, tinha as vaquinhas de leite lá, plantava. E era uma referência ter isso também. E aí eu também falo a importância, né? Mesmo de quem não é professor ou quem não está na família, o tanto que as pessoas influenciam as outras, né? Elas nem sabem quem estão influenciando, né? Exatamente. Então é uma influência muito indireta. legal. Né? Você teve a oportunidade de voltar lá e falar isso para ele? Para esse teu dentista? Ela sabe, né? Hoje ela sabe. Ela é uma dentista que era da cidade do interior dos meus pais. Como que ela chama? Chama Arlete Salles. Mandar um abraço. Vou mandar um abraço para a Arlete. É difícil ela escutar hoje, mas a Arlete, você sabe disso. A professora Dulce, eu acho que te contou. Você foi a influenciadora para eu fazer odontologia. Legal. Que você saiba disso, né? Essa influência indireta, eu acho ela... Eu não tenho dentista na família. Eu também não. Então, quando você falou aí, eu falei, caramba, muito parecido, eu acho que essa influência indireta, ela tem até mais poder do que uma influência direta, porque a influência indireta você tem quando você admira uma pessoa, admira o trabalho dela, a postura dela, a forma de falar com o paciente. Então você olha e fala assim, cara, eu quero ser como essa pessoa. E ela nem sabe que ela está ali me influenciando, me ensinando. Exatamente. Então essa influência indireta é diferente do cara te estimular e tal. Às vezes ele não é o que você quer ser, mas ele está ali te estimulando e tal, de alguma forma. É diferente da influência indireta, porque você está admirando alguém que às vezes você nem conhece. Né? Não, e é uma influência que a gente nem tratava. Hoje, com rede social... Hoje, com rede social é diferente, né? Tal, mas era uma influência que você falou, você tinha um contato. Estava ali, né? Você vivia ali, né? Vivia ali. Isso aí. Muito legal isso. É isso muito aí. Bacana. Eu gostava de ir pro dentista porque eu era o único da família que não tinha medo de ir no dentista, não tinha medo de anestesia, não tinha medo de nada. Eu me sentia superior aos meus irmãos porque eu não chorava com anestesia. Eu falava, pode anestesiar. Eu já morria de medo. Eu gostava das conversas de fazenda. Mas isso não. Isso então, ela era professora da faculdade, essa dentista, e no ano que eu entrei, ela saiu. Então, assim, ela saiu no ano anterior e no ano seguinte eu entrei na faculdade. Então, não tive a oportunidade de tê-la como... Ela não deu aula para você. Ela não deu aula para mim. Mas uma pupila dela, que hoje nós somos grandes amigos, ela deu aula para mim e ela hoje sabe da influência da Arlete na minha vida. E provavelmente já passou isso para ela, com certeza. Legal, cara. Eu nunca mais tive contato. Ela mora numa cidade do interior lá de Alagoas e deixou um pouco a odontologia, entrou um pouco na parte de política. Então os nossos contatos hoje são mínimos, né? Não se cruzaram mais. Não se cruzaram mais. Que legal. É isso. O Calixto, e me fala uma coisa, cara. E aí, naquele momento, você estava colando o grau, você decide ir para Araraquara. E aí você mete a cara para São Paulo. Larguei tudo. E vem para cá. Larguei tudo. Começa a especialização. E aí depois você engatou o mestrado, o doutorado. Como é que foi essa história aí? Conta um pouco disso. Eu larguei cara. tudo, né? Eu lembro até hoje quando eu vim viajar aqui para Araraquara. Foi a minha primeira viagem de avião, inclusive, né? Eu estava com 24 anos de idade. Que legal. E curiosamente foi um dia antes de uma sobrinha minha nascer e a primeira perna da viagem era Maceió, Salvador e depois Salvador, São Paulo, né? Para depois vir para Araraquara. E minha mãe foi junto comigo nesse primeiro voo. Então foi um apoio legal nessa despedida, né? Assim, a gente sai de lá sem saber o que vai acontecer pela frente, né? Vai
vai ali meio que no cego, mas olha, curioso, eu vim fazer uma prova aqui da SP e na semana seguinte já começava a SP. Então eu já vim com a confiança que eu ia ficar e trouxe tudo já. Já veio de mala, Eu já vim de mala, vim com 3, 4 malas que, inclusive, meu pai buzinou no ouvido de alguém lá da companhia, a gente não pagou nada, a gente estava com 3 malas assim enormes, com material odontológico. Mudança, tava de mudança. Entendeu? E aí eu cheguei em Araraquara e o Daniel Malto, que era um colega dentista que na época eu já fazia pós, ele me acolheu lá, fiquei um pouco com ele, fiz a prova, passei e fiquei. E naquela época era mais difícil. Daniel era de Maceió. O Daniel é de Maceió também. Ficou uma semana hospedou por uma semana lá, até lá. Deu tudo certo, passei na SP, vou procurar a P. Tem que ter esses caras, né? Tem que ter. Dar esse suporte aí. Tem que ter. E posteriormente eu dei suporte para muita gente também que foi para lá. Passa né? pra frente, assim, vai né, passando para frente, exatamente. Isso aí é muito legal, muito interessante. E como eu falei, eu queria fazer uma SP e voltar para minha cidade. E o que mudou minha vida foi a compra de uma câmera fotográfica. Isso foi o que mudou minha vida inteira. Não minha vida... O direcionamento profissional mudou pela compra dessa câmera fotográfica. Isso aconteceu porque eu consegui uma bolsa na especialização, o que não era comum, mas o Daniel falou assim, tenta essa bolsa aqui porque é uma bolsa tal para SP, porque normalmente é mestrado e doutorado que você tem bolsa. Consegui essa bolsa, que vinha um dinheiro todo mês, liguei para o meu irmão, falei assim, preciso comprar uma câmera fotográfica, já estava na metade da SP, eu quero que você pague e eu vou te pagando quando for recebendo a bolsa. Pode, beleza. Peguei um ônibus, fui para Galeria Pagé, lá em São Paulo, comprei uma câmera, voltei. Uma câmera na época, uma Canon usada, comprei uma lente usada e comecei a fotografar. E vi que eu tinha jeito, né? Isso era indicação do curso, ter uma câmera? Você via o pessoal do mestrado, doutorado com câmera, você se encantava com aquela documentação, né? Então eu resolvi Fazia comprar. Diferença pra né? Eu falei assim, né? deixa eu documentar as minhas coisas aqui também, né? Quando eu puder, eu compro uma câmera. Comprei. E vi que eu tinha jeito para fazer foto. E o Marcelo falou, olha, você pode ir no curso na PCD fazer foto para mim? Posso. E pouco a pouco, no meio da clínica, fazendo foto, eu orientava um, orientava outro. E aí que o Marcelo começou a ficar de olho, né? O Ferrarese, que foi, acho que a pessoa que mais me influenciou na vida profissional, falou, você tem que fazer mestrado e dar aula. Eu falei, não, Marcelo, não é, né? Não é minha praia. Ali nasceu o professor Calixto. Não, Marcelo, não, você tá doido. Eu nem falo direito. Eu tinha um problema da dicção do R. Isso me travava na hora de dar seminário. Eu odiava dar um seminário na especialização, já lá. Cara, que da hora. Não, e tirar fotografia é um negócio que, assim, pouca gente sabe. Nossa. E todo professor, eu vejo nos cursos, quer alguém para documentar os casos, né? Tem tanto caso bonito que não é documentado. Não, fotografia técnica é um negócio difícil pra caramba. É difícil, Falta é difícil. De alguém ali. É difícil, é verdade. Né? Você não consegue escrever livro, ter slides bons. Sem ter uma boa documentação, né? Isso verdade. faz muita diferença. O Baratieri, ele mudou um pouco o conceito das apresentações de aula para aulas mais, né? Fotografias de qualidade maior. Acho que foi um dos grandes... uma das pessoas que realmente mudaram o estilo de aula no Brasil foi o Baratieri. Então essa busca por fotografias de mais qualidade veio logicamente com o advento da fotografia digital, né? Que eu peguei muito essa transição ainda, mas muito porque a gente via nos congressos essas aulas, se encantava e queria fazer algo igual, né? Claro. O Rafa, aí ele falou, cara, você tem que dar aula, você tem que dar professor. Aula. Aí você eu falei que não, ele falou que sim. Pro mestrado por conta disso. Por conta disso, né? Na verdade, você já dava aula quando você começou o mestrado? Eu dei a minha primeira aula no final da SP. Ele falou, monta uma aula de clareamento, microabrasão. Falou assim, eu sei que você tem caso, monta uma aula, você vai dar aula para mim. Só que eu tinha preocupação dessa dicção do R. Então isso poderia ser algo que iria me bloquear. Eu falei, não quero ser professor e ia desistir. Mas eu fui atrás de uma fono. E fiz durante alguns meses um exercício que melhorou a minha dicção e isso me deu um pouco mais de confiança para falar em público. Olha isso, galera. É o que a gente fala. Se você não tiver... todo mundo acha você que pode você pegar isso e seu motivo. Pronto, né? Pode pegar esse seu motivo para não seguir em frente. Ou pode... Eu vou fazer um gancho aqui com uma história também que é muito parecida. Esse cara aqui do meu lado, né? Isso é engraçado, história boa. O cara é um orador nato, o cara queria... ser orador da turma, queria fazer discurso em formatura. O Hugo sempre foi... Eu não escolhi, cara, eu já vim assim. Ele sempre gostou de um palco, né? E eu brinco. E eu sempre gostei mais de bastidor, não era muito o cara do palco. E quando a gente montou a DVI, ninguém sabia nada de tomografia.
Era um O negócio... mercado não sabia, os nossos clientes não sabiam. Não sabiam. Cara, o nosso... Que ano foi isso? 2005. O nosso tomógrafo foi o primeiro tomógrafo do interior de São Paulo, o terceiro Do interior do Brasil. É o terceiro Que do show. Brasil, o primeiro do interior de São Paulo. Primeiro fora de capital. Cara, a gente começou a dar aula. Arrepiei com essa daí. A gente começou a dar aula. A gente não. O Hugo começou a dar aula para ensinar os dentistas a usar o dental slice e tudo mais. Chegou em 2007. Acho que faltava uns 15, 20 dias para a gente inaugurar a unidade de Araraquara, nossa segunda unidade. Ia ter um puto evento com 150 dentistas e tinha umas 10 aulas 2008. agendadas. Foi 2008. E esse cara chegou para mim e falou: cara, eu tô na última fase do aprendiz, Da seleção do aprendiz. Da seleção do programa aprendiz do Roberto Jus. E eu falei: cara, que da hora. Pô, se você for selecionado, acho que tava em 100 ainda, né? Tava E eram nos 12, 80, 16 sei lá. participantes. Eu falei: cara, se você for selecionado, eu me comprometo a fazer Assuma. todos os seus laudos e dar as suas aulas. Porque a gente dividiu os laudos. Sei, né? sei. Pensa num Naquela trade, época. pensa Ô, num trade louco. ruim, apostou errado, cara. Putz. E Eu não fui. ganhou ainda, Você né? foi. Eu fui. Se ganhasse, eu ia cobrar a parte do prêmio. Mas Sim, Ó, claro, os né? laudos estava fácil, ele já fazia os laudos, mas aula ele não tava nesse ritmo. Mas entendeu? assim, Não era a sua- dobrou a quantidade de laudos que eu fiz durante um tempo. Durante esse tempo. E as aulas tinha que dar, porque não tinha jeito Tinha aula marcada já, desmarcar a entendeu? aula ali. Teve que se virar. E aí eu fui lá dar as aulas, fui na Unesp, fui na USP, em Barretos, na Unifeb. E ele, cara, foi durando no programa, o cara foi finalista. Fiquei 100 dias lá. E 100 dias? 100 dias. 90 dias eu já tinha dado um monte Sei de lá quantas aula. aulas. E aí aconteceu um negócio legal também, que alguns cursos passaram a entrar em contato comigo para dar as próximas aulas. Olha que Assim coisa, nasceu né? o professor Fernando. Assim nasceu o professor Então Fernando. Né? foi algo que Sempre fora eu da não nossa tinha zona de conforto. mestrado, não tinha vontade de fazer mestrado, doutorado. Né? Depois eu fui atrás, fiz mestrado, fiz o doutorado e tirei esse bloqueio. Então foi um negócio que apareceu. E você foi fazer Quem me inspirou, não sei se eu falo que foi ele ou o Roberto Justo. Não, mas cara, você também, eu acho que é um negócio legal. que eu Fui falei, fazer você curso de Fui oratória. fazer curso de oratória. no pô. Puntel, fui me desenvolver, né? Fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. É legal saber essas histórias, porque enquanto muitos tomam isso como um bloqueio, uma desculpa para não obstáculo, seguir né? em frente, né? Outros tomam isso como um desafio. Não, tenho que melhorar isso e vou atrás. Você Né? tem que estar aberto, cara. Eu vejo muito hoje a galera indo pro mestrado. Quando eu fiz doutorado, né? Tinha uma galera no mestrado. Sem propósito. Eu não gosto de dar aula. Não tem Cara, propósito. fazendo aqui, cara? Pô, eu não Para não gosto. ficar parado, vai no mestrado. Você não gosta de dar aula, vai fazer especialização. Você não precisa fazer mestrado e doutorado. Não gosto de pesquisa. Cara, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Né? Ô Calixto, e cara, me conta uma história aí nessa esteira do que o Fernando tá falando, né? Cara, você, assim, o mestrado, da especialização virou mestrado. Virou mestrado. Mestrado foi, já que você tá aqui, já é faz o doutorado aquela velha agora. história. Já tô no Aquela velha mestrado, história. vamos, né? Vamos, Estamos quase emenda. lá, né? Estamos quase lá, emenda chegando. no doutorado. Então E mais aí- um pouquinho. E eu vi que o doutorado não exigia tanto assim, é mais um primeiro ano de doutorado ele exigia bastante de presencialmente, né? E depois, 2 dias na semana você tocava o doutorado. Então, E cara, mas assim, eu lembro desse período, cara, você mergulhou na carreira acadêmica pra caramba, você levou isso super a sério, claro. Cada fase diferente, né? Você está explicando aí o mestrado, doutorado com exigências diferentes. Não é que é menos, né? É diferente. Mas, cara, você nunca deixou o clínico morrer. Né? Eu acho que Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque, cara, tinha clínico, uma corneta desse tamanho te chamando para a área acadêmica. Você já estava dando muita aula, eu lembro disso. Sim. Mas, cara, você tacou uma âncora, no bom sentido. Você ancorou uma parte da tua carreira na clínica. Na clínica. Né? E você estava contando aqui antes da gente começar.
Você vai até o final do ano você vai visitar. Nós estamos gravando esse podcast em junho. Até o final do ano você vai visitar 11 países. 11 países esse ano. E cara, você tem a tua agenda clínica lá de 2, 3 dias por semana sagrada. Sagrada. É óbvio que isso requer em viagens para fora, né? Você dá uma, você gestiona de forma diferente. Não é viagem para esquina, né? Então assim, eu passo uma semana lá e aí compenso com uma semana no consultório sem viagens. E cara, é claro que isso exige um baita malabarismo na vida profissional, na vida pessoal, mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como começou essa história, né? E como você, cara, eu acho que tem um paradigma, né, nesse negócio que muita gente que tá numa encruzilhada de carreira, assim, né? O cara tá na carreira acadêmica, em algum momento da vida acadêmica, do mestrado, doutorado, e ele acha que ele precisa tomar uma decisão binária. Ó, eu vou ser só isso na minha vida, eu vou ter que largar aquilo, né? Me fala um pouco, como é que você equilibrou esses pratos aí? Legal, porque, cara, legal. E já aproveitando a pergunta o que você gosta mais? Gosta mais? Que cara, mais essa é uma pergunta certamente, cara, um dos pilares do teu sucesso tá nesse equilíbrio. Tá nesse equilíbrio. A sua carreira acadêmica te fez um clínico melhor. Sim, e vice-versa. E a sua insistência como clínico te fez um professor melhor. Com certeza, porque com o certeza. aluno quer ver quem realmente faz. Quer ver a vida real, né? O palestrante, né, que é clínico também, ele tem um tipo de aula muito diferente de uma pessoa que é só um pesquisador ou uma pessoa que está só dentro do ambiente de faculdade. Saber a realidade ali a gente tem um determinado tempo, não dá para ficar 2 horas em um procedimento fazendo todo aquele protocolo que às vezes a gente vê, nossa, isso aqui seria lindo se eu pudesse passar 2 horas com o paciente. Então, tem que existir um equilíbrio de um procedimento, tecnicamente falando, independente de qual área, que seja eficiente, mas que seja relativamente rápido e simples, né? Aplicável para uma rotina clínica tão atropelada que a gente tem como dentista, né? Então, eu sempre falo, eu comecei a ler muito nos últimos 5 anos para cá, e livros que falam sobre hábitos, né? O Hábitos Atômicos, O Poder do Hábito, ele fala muito que o ambiente modela muito você. E Araraquara, eu tive a sorte de pegar uma época de outros alunos de pós-graduação, o Vitor Clavijo, o Milko Villarroel, que é um chileno. Assim, o Vitor hoje é um dos dentistas assim, que mais viaja o mundo inteiro para dar aula. Um dos melhores dentistas que eu conheço é o Vitor Clavijo. O Vitor estudou em Araraquara. O Vitor estudou em Araraquara, né? Ele fez a pós lá, né? Ele fez a SP, o mestrado e o doutorado lá. Não sabia. Na mesma época, né? Então a gente começou mais ou menos junto, fotografando e tal. Então você via que existia aquela vontade de todo mundo de fotografar, de documentar caso. Então, como eu fui lá querendo ser um clínico, na verdade, aquele ambiente de fotografar um caso estético, colocar aquilo em aula, que foi modelando ao que eu sou hoje. Eu nunca tive um perfil de professor de faculdade, porque eu gosto de falar em aula o que eu aprendo no consultório. Então, eu gosto de falar o que eu faço. Dia a dia. O que eu faço. Então, por isso que o meu perfil para professor de faculdade ele não se modelou muito ao longo desse tempo. E não dá para existir o Calixto professor sem ter o Calixto clínico, né? Então, uma coisa puxa a outra. E é curioso, assim, às vezes você quebra a cara para aprender uma coisa, passa 1 ano para aprender uma dica, e quando aprendo aquilo, passa na minha cabeça. Como é que eu vou fazer um slide para mostrar isso em aula?